Então, hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho da matéria de design digital. Meu nome é Bruno Guess, da FATEC de Cotia, e o meu trabalho é baseado nas leis de Gestalt, né? E a importância no desenvolvimento de software. E o meu curso é para desenvolvimento de software de plataforma. Então, a teoria de Gestalt é uma teoria psicológica que explora como percebemos e organizamos visualmente o mundo ao nosso redor. Vamos explorar como aplicar essas leis no contexto do design de software e como elas podem melhorar a experiência do usuário. Antes de nós mergulharmos nas leis de Gestalt específicas, vamos dar uma visão geral das leis. Existem várias leis de Gestalt que descrevem padrões de percepção visual. Algumas das principais leis que discutiremos são a lei da proximidade, a lei da similaridade, a lei da continuidade, a lei da pregnância, ou boa forma, e a lei do fechamento. Essas leis são fundamentais para entender como o nosso cérebro organiza as informações visuais de forma significativa. Vamos começar então explorando a lei da proximidade. Essa lei afirma que tendemos a agrupar elementos próximos uns dos outros como uma unidade. No design de software, isso é especialmente importante para criar interfaces claras e organizadas. Por exemplo, em um formulário de cadastro, agrupar campos relacionados como nome, sobrenome e endereço próximos uns dos outros permite que os usuários compreendam facilmente as relações entre os elementos. A próxima lei é a lei da similaridade. Essa lei sugere que tendemos a agrupar elementos semelhantes uns aos outros. No desenvolvimento de software, podemos aplicar essa lei para agrupar elementos com base em suas características visuais semelhantes. Por exemplo, uma tabela de dados. Nós podemos usar cores ou ícones semelhantes para indicar que os itens pertencem a uma categoria específica, né? Facilitando assim que seja compreensível e que o usuário consiga navegar pelos dados. A lei da continuidade, ela afirma que tendemos a ver os elementos que estão alinhados ou conectados uns aos outros como uma única unidade ou fluxo contínuo. No desenvolvimento de software, nós podemos utilizar essa lei para criar interfaces com fluxos claros e direcionais. Por exemplo, no aplicativo de fluxo de trabalho, nós podemos usar setas, linhas, círculos direcionais para indicar as sequências de ações, permitindo assim que os usuários sigam o processo sem esforço. A lei da pregnância, também conhecida como lei da boa forma, ela afirma que tendemos a perceber formas simples e organizadas de maneira mais agradável e clara. No desenvolvimento de software, isso significa que nós devemos buscar a simplicidade e clareza visual em nossas interfaces. Elementos limpos, equilibrados e intuitivos são mais atraentes e fáceis de compreender. Por exemplo, em um aplicativo de edição de imagens, uma barra de ferramentas bem organizada e com ícones claros facilita a identificação e a seleção das ferramentas. Um bom exemplo mesmo é o Photoshop. A última lei que nós vamos discutir é a lei do fechamento, né? Essa lei ela sugere que nós tendemos a completar elementos
visuais incompletos para formar uma imagem ou um objeto reconhecível. No design de software, isso pode ser aplicado em ícones ou logotipos. Mesmo que um ícone ou logotipo não esteja totalmente detalhado, nosso cérebro preenche as lacunas e percebe a forma completa. Isso nos permite criar representações visuais simples e reconhecíveis. Agora que nós entendemos as principais leis de Gestalt, vamos discutir sua importância no desenvolvimento de software. Ao aplicar essas leis no design de interfaces, podemos melhorar a experiência do usuário de várias maneiras. Uma interface que segue as leis de Gestalt proporciona uma experiência visual agradável, facilita a compreensão e a navegação do usuário e aumenta a eficiência do uso de software. Mesmo agora, então, nós vamos explorar um exemplo prático para ilustrar esses conceitos. Vamos analisar um exemplo prático de aplicação das leis de Gestalt em uma interface de um site de e-commerce. Tá? Esse site é um site da empresa parceira da empresa que eu trabalho. Eles aplicaram um e-commerce e tem muitas coisas que podem ser aplicadas com as leis de Gestalt. Tá? Então, por exemplo, temos a página, aqui é a página inicial do site, onde os usuários podem navegar e realizar as compras. Observe a disposição dos elementos na interface e como as leis de Gestalt podem ser aplicadas para melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. Por exemplo, na página inicial do e-commerce, podemos aplicar a lei da proximidade para agrupar elementos relacionados. Nós podemos observar como os produtos são organizados em blocos próximos uns aos outros com base em suas características, como hidráulica, por exemplo, elétrica e móveis. Essa proximidade facilita aos usuários a identificação e a navegação pelas diferentes categorias. Agora vamos observar a aplicação da lei da similaridade. Um exemplo que eu coloquei aqui do site. Observe como os produtos dentro de cada categoria compartilham características visuais semelhantes, como cores ou ícones. Isso permite aos usuários identificar rapidamente os produtos pertencentes a uma mesma categoria, facilitando a navegação e a compreensão da interface. Então aqui, por exemplo, eu selecionei a categoria louças. Então, as primeiras coisas que apareceram foram bacias, vaso sanitário, e essas coisas elas fazem parte do mesmo conjunto, né, que é a aplicação da lei da similaridade. Na interface do e-commerce, a lei da continuidade é aplicada para criar um fluxo claro e direcional. Observe como as imagens dos produtos e seus respectivos títulos e preços são organizados em uma linha contínua. Essa continuidade visual ajuda os usuários a seguir o fluxo da informação e navegar pelos produtos de forma intuitiva. Né? Nós percebemos descrições, os preços e até o botão de comprar, eles seguem a mesma linha. Depois eles vão lá para baixo, mesma linha. Então essa é a aplicação da lei da continuidade. Aí o usuário ele vai poder
Passando o olho, ele já sabe o que ele já consegue ler quais são as descrições do produto, e ler quais são os preços, e ler também as condições de pagamento e assim por diante. A lei da pregnância é aplicada na interface do site de e-commerce para garantir que os elementos sejam visualmente agradáveis e claros. Observe como os elementos são dispostos de forma equilibrada e organizada, tornando a interface atraente e fácil de entender. Isso contribui para uma experiência de compra mais agradável para os usuários. Por fim, a lei do fechamento é aplicada nos ícones dos produtos no exemplo prático. Embora os ícones representem apenas uma parte do produto, nosso cérebro tende a preencher as lacunas e perceber a forma completa. E isso permite que os usuários reconheçam o produto com facilidade e façam seleções rápidas e precisas. Então, nessa apresentação, nós exploramos as leis de Gestalt e sua importância no desenvolvimento de software. As leis de Gestalt nos ajudam a compreender como o nosso cérebro organiza informações visuais e como podemos aplicar esses princípios para criar interfaces de software mais intuitivas e eficientes. Ao seguir essas leis de Gestalt, nós podemos melhorar a experiência do usuário, facilitando a compreensão, a navegação e o uso do software. Obrigado.